Olá, seja muito bem-vindo à aula de número 1 do curso de Termodinâmica 2 aqui no canal UTermo. Esta aula é intitulada Equilíbrio de Fases, Introdução e Formulação do Problema. E esta aula vai ser o começo de uma grande jornada aqui pela disciplina de Termo 2. Vamos ver os objetivos desta aula? O objetivo número 1 desta aula é compreender a formulação do problema de equilíbrio de fases abordado neste curso. Nós também vamos aprender sobre duas ferramentas relacionadas a fases de sistemas, que são a regra das fases de Gibbs e o teorema de Durkheim. Nós também vamos identificar nesta aula qual é a propriedade termodinâmica responsável por controlar o equilíbrio de fases e o equilíbrio químico. E, por fim, nós vamos verificar quais são os papéis da entalpia e da entropia no equilíbrio de fases. Antes de avançarmos a nossa aula, é importante conhecer mais sobre essas três palavras que aparecem agora na sua tela. Essas três palavras vão aparecer ao longo de todo o curso de Termodinâmica 2, então é importante que elas fiquem bem definidas logo no início. A primeira palavra é a palavra denominada por fase. Fase é o espaço homogêneo onde existem um ou mais componentes ou espécies químicas. Suas propriedades termodinâmicas, por exemplo, densidade ou composição, são uniformes. Se você percebeu, fase tem a ver com os três estados de agregação da matéria: sólido, líquido e gás. Você deve estar assistindo essa aula em um espaço fechado e você percebe que esta sala possui uma quantidade de ar. O ar forma uma mistura gasosa homogênea. Perceba que existem diversos compostos presentes no ar. Existe gás nitrogênio, gás oxigênio, gás carbônico e diversos outros. Mas eles formam uma porção uniforme desta mistura, o ar. E é importante você perceber, neste momento, que as fases possuem cada uma propriedades termodinâmicas que as caracterizam. Então, o ar desta sala possui um volume específico, uma densidade, uma energia interna, uma entropia, e todas essas propriedades caracterizam essa mistura. Transição de fase é a mudança de uma fase para outra de estado de agregação da matéria. E ela pode ocorrer de diversas formas. Pode ser do sólido para o líquido, do líquido para o vapor, do sólido para o vapor, e você já deve ter visto isso no seu curso de Termodinâmica 1. O processo de mudança de fase, ele é muito importante para nós, engenheiros químicos ou engenheiros de alimentos, porque nós vamos estudar ao longo deste curso quais são as condições essenciais para que ocorra um processo de transição de fase em misturas. E acompanhado com esse processo de transição de fase, consequentemente, a gente vai observar mudança nas propriedades termodinâmicas desta mistura. Por fim, a última palavra é equilíbrio. Você já deve ter visto várias definições de equilíbrio ao longo do seu curso universitário. Hoje, nós vamos aprender mais uma, que é o equilíbrio de fases ou o equilíbrio químico. O equilíbrio é uma condição estática onde não ocorrem variações das propriedades macroscópicas de um sistema com o tempo. Quando você mantém um copo com água e gelo, ou seja, você tem duas fases, a água líquida e a água sólida, e esse sistema está a 0 graus Celsius e 1 bar. Você vai perceber que as duas fases coexistem nessa condição de temperatura e pressão. Por isso, elas formam um equilíbrio de fases, um equilíbrio do tipo sólido-líquido. A gente pode perceber que as propriedades tanto do gelo quanto da água líquida não vão se alterar com o passar do tempo. Então, o equilíbrio de fases ele é independente do tempo. Mas é importante você perceber, nesse sentido, que as propriedades
físicas ou termodinâmicas mantêm-se constantes, mas não as moléculas que compõem cada uma dessas fases. Quando a gente tem um equilíbrio de fases, as moléculas estão ainda transitando livremente de uma fase para outra. Mas atenção, é no momento do equilíbrio de fases que a taxa das moléculas que saem do sólido e vão para o líquido se iguala à taxa das moléculas que saem do líquido e vão para o sólido. Então, a condição de equilíbrio ela é chamada de condição estática do ponto de vista de constância das propriedades termodinâmicas, mas a nível molecular, essas moléculas não estão impedidas de ir para uma fase e voltar para ela. Tá? Apenas as taxas é que se igualam. A quantidade de moléculas que vai é a mesma daquelas que vêm. Com base nisso, nós podemos avançar e agora entender qual vai ser a formulação do problema de termodinâmica 2. Veja que em termodinâmica 2 nós abordaremos problemas que estejam relacionados somente com o equilíbrio. Então, nós não utilizaremos a variável tempo. Por quê? Nós não estamos preocupados com o tempo que demora para que um sistema chegue ao equilíbrio de fases, e sim se aquela condição de equilíbrio é estabelecida ou não. Nós vamos ver, ao longo deste curso, que existem dois tipos de equilíbrio, sendo eles o equilíbrio de fases, quando fases coexistem simultaneamente, dadas especificações do sistema, ou o que a gente vai ver mais para o final do curso, que é o equilíbrio químico. E tenho certeza que você já viu esse equilíbrio ao longo das disciplinas de química. Equilíbrio químico está relacionado com reações químicas. Então, nós vamos identificar como que a termodinâmica 2 age no equilíbrio entre reagentes e produtos em uma reação química. Agora você observa que nós temos como uma ilustração na sua tela um sistema fechado que encontra-se a temperatura e pressão constantes. O que nós vamos fazer neste momento é tentar identificar por que nessas condições de T e P o sistema forma duas fases. Nesse caso, identificado pela fase alfa e pela fase beta. Perceba também que o objetivo de termodinâmica 2 não é só trabalhar com substâncias puras. Por isso, dentro desse sistema, a gente já observa que existem diversas substâncias identificadas com os números 1, 2, 3, letra I e letra M. E essas substâncias, elas estão tanto na fase alfa quanto na fase beta. Bem, o primeiro passo para estabelecer o equilíbrio de fases é que tanto a temperatura da fase alfa seja igual à temperatura da fase beta. Isso que a gente estabelece como equilíbrio térmico. Pense no caso contrário. Imagine que essas duas substâncias, essas duas misturas, tivessem temperaturas distintas. Bem, como a gente já viu no curso de termodinâmica 1, pela segunda lei da termodinâmica, o corpo que tivesse maior energia iria ceder uma quantidade para aquele que tem menor energia. Então, a gente ia observar um gradiente de temperatura e, por consequente, uma variação do calor nesse processo. Calor fluindo do corpo mais quente para o corpo mais frio. Bem, por isso que, quando abordado o equilíbrio de fases, nós temos que considerar que T de alfa é igual a T de beta. No caso da pressão, a pressão também tem que seguir esse princípio. É importante que a pressão na fase alfa seja igual à pressão na fase beta. Por quê? Porque se essas pressões fossem diferentes, possivelmente haveria movimento entre essas fases. Essa diferença de pressão possibilita o movimento deste fluido. Neste caso, no equilíbrio termodinâmico, como nós estamos vendo no equilíbrio de fases, nós vamos atribuir que a pressão em alfa seja igual à pressão em beta. Então, baseado nisso, essas duas condições de equilíbrio
não justificam o porquê de uma fase conter maior quantidade de uma determinada espécie do que outra. Então, o que nós vamos fazer é, por analogia, tentar ao longo desta aula identificar qual é a propriedade termodinâmica que comanda a transferência de massa entre as fases. Ou seja, quem é a propriedade termodinâmica que diz que a espécie número 1 precisa ficar em maior quantidade na fase alfa e, ao mesmo tempo, diz que a espécie 2 precisa ficar em maior quantidade na fase beta? Por analogia, neste momento, como nós não sabemos quem é essa propriedade, possivelmente ela também se enquadre numa igualdade. Então, o equilíbrio químico ou o equilíbrio de fases vai estar pautado na igualdade dessa propriedade misteriosa que neste momento é identificada com um ponto de interrogação. E aí, alguns questionamentos começam a suscitar ao longo da nossa aula. O primeiro deles é: quais seriam os critérios para o equilíbrio químico de uma espécie I? Como nós usaremos esse critério para resolver problemas de equilíbrio de fases com T e P? Bem, é isso que nós vamos identificar no final da aula de número 1. Neste momento, o que eu tenho para dizer para você é que essa propriedade misteriosa, infelizmente, ela não é mensurável facilmente como temperatura e pressão dentro deste sistema. Então, nós teremos que compreender por que fases coexistem, seja para substâncias puras ou seja para as misturas. Essa propriedade ela vai ter que ser robusta o suficiente para explicar tanto para a água pura quanto um processo de mistura água e etanol. Além disso, nós temos que desenvolver um formalismo que considere misturas e ainda variação de composição. É isso que esta aula começa a identificar como o grande problema da disciplina de Termodinâmica 2. Para isso, nós vamos seguir da seguinte forma. Perceba que o primeiro desenho apresentado na sua tela, ele refere-se a um sistema multifásico e multicomponente. Nesse caso, a gente tem duas fases, fase alfa e fase beta, e a gente tem diversos componentes nesse problema. Infelizmente, a complexidade desse problema ela não consegue ser resolvida na aula de número 1. Então, o que nós vamos fazer é separar este grande problema em dois problemas menores, para que a gente consiga, depois de um tempo, juntar essas duas informações e descrever esse sistema multifásico e multicomponente. Então, nós vamos seguir da seguinte maneira. Ao longo das nossas primeiras aulas, você verá o estudo de um sistema multifásico. Então, você pode perceber que a gente está tratando da fase alfa e a gente também está tratando da fase beta, mas agora a gente vai analisar somente o equilíbrio de fases de substâncias puras. Então, a partir desta condição, nós vamos identificar quem é a variável termodinâmica que controla o equilíbrio de fases. Posteriormente, em outra aula, nós deixaremos de analisar as fases e aí passaremos a considerar apenas uma fase líquida. Tá? Nessa fase líquida, a gente pode perceber que vão existir diversas substâncias. E aí nós vamos começar o estudo da termodinâmica das misturas e vamos ver como que a interação entre essas espécies pode provocar mudanças nas propriedades termodinâmicas das misturas. Uma vez estudado o caso 1 e o caso 2, nós estaremos aptos a desenvolver o equilíbrio de fases para sistemas multifásicos e multicomponentes. E é assim, sabendo dos conceitos iniciais, da formulação do problema e como nós vamos abordá-lo, nós encerramos esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado e não deixe de continuar assistindo a aula de número 1 aqui no canal UThermo. Até mais!